Olá, sou Margarete Valtrich, sou artista plástica e professora de pintura. E hoje estou pintando um quadro com margaridas e vou mostrar para vocês o passo a passo de como eu faço o acabamento dessas margaridas, tanto do vaso quanto das flores. Agora eu estou usando a espátula para fazer um relevo de tinta, um vermelho chinês, e estou usando tinta acrílica. Eu pego a tinta bem grossa, direto do pote, e agora eu pego o vermelho francês e dou uma espatulada por cima para fazer um degradê de tons. Em cima eu usei, na borda do vaso, o carmim, misturado com um pouquinho de roxo. E aí agora estou usando esses vários tons de vermelho para fazer um degradê aqui no vaso. Depois que essa tinta secar, a gente pode fazer um degradê com o branco, pintando com a espátula de baixo para cima. Assim que a gente termina de dar acabamento no vaso, vamos agora para a alça. E também podemos usar aqui os mesmos tons de vermelho que a gente usou. Pega uma camada de tinta grossa e só deposita assim sobre a parte mais luminosa, onde o foco da luz na curva aí da alça. Aí arrasta com a espátula para fazer uma iluminação nessa alça do vaso. Como o fundo dessa arte toda é em verde, esse vaso vermelho vai dar um bom destaque, porque são cores que se complementam, né? Então, sempre que a gente estiver pintando uma arte onde tem vermelho, a gente tem que fazer alguma coisa em verde, para que uma cor dê destaque à outra. Isso é uma praxe dos grandes artistas que se utilizam dessa malandragem, como se diz, né? Que isso facilita com que o olho humano ache mais bonita a arte quando a gente usa tons que se complementam assim. Você já me acompanha? Se não me acompanha, dê um joinha aí, se inscreve no meu canal. Toda semana estou postando vídeos novos. Agora com tinta grossa em branco, eu dou apenas um toque no vaso para iluminar e arrasto a espátula na borda da alça do vaso para dar aquele brilho, só na borda mesmo. Com a tinta só de um lado da espátula, vou puxando e vou fazendo a curva em volta de todo o vaso. E também na parte de cima, na boca do vaso. Dessa forma é aquele brilho que a luz reflete em cima, né? No topo do vaso, e vai dar um bom destaque aí nessa zona escura. Evite voltar, faça de uma vez só. Se você começar a espalhar essa tinta, ela vai perder aquela camada fina que deve ficar na borda e vai se perder o objetivo, que é apenas dar um brilho sutil em volta de todo o vaso. Aqui eu faço o mesmo na base do vaso, para que ele fique com um acabamento bem simétrico. A espátula é muito boa porque a gente pode ir puxando a tinta e deixar uma camada grossa, e isso torna interessante a arte. Fica um relevo de tinta onde a gente arrastou a espátula. E como já falei para vocês, eu estou usando tinta acrílica, uma tinta que seca instantaneamente praticamente. Aqui eu estou arrastando a espátula sobre essa área de flores para formar uma cascata de brilho embaixo das flores. Então primeiro eu passo um amarelo indiano
E depois eu pego a espátula com um pouquinho de branco e começo a arrastar sobre esse amarelo indiano para formar esse tom dourado. Fica muito interessante quando a gente usa amarelo indiano com branco, forma um tom bem dourado. E aí fica uma cascata de luz embaixo das flores que estão depositadas aí no vaso. Faz a mesma coisa dos dois lados, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, para equilibrar aí a luminosidade. Pega a tinta apenas na ponta da espátula, vai puxando de cima para baixo, aleatoriamente, deixando pontos de amarelo indiano. E como a tinta é acrílica, tu vai ter que ser muito breve, assim, não vai poder deixar muito tempo essa tinta amarela indiana parada aí. Vai ter que logo passar o branco por cima para formar o tom dourado, porque senão quando você for passar o branco você já vai estar com a tinta seca e não vai acontecer esse efeito que você quer que aconteça. Eu disponibilizei para vocês aqui na descrição do vídeo o link para que vocês tenham acesso ao meu curso de pintura em tela para iniciantes. Eu ensino a pintar paisagens, ensino a pintar florais, a pintar abstrato, a precificar a sua arte, também a criar uma loja virtual e administrar ela. Então são vários bônus que eu disponibilizo nesse curso e já está abertas as inscrições. Quem quiser acessar já pode, assim que você tiver acesso aí ao link na descrição do vídeo, você pode já comprar e já acessar as aulas que já estão disponíveis, já está tudo pronto, é só você acessar e já sair assistindo as aulas, pintando junto comigo. São aulas que a gente foca bem a câmera em cima do pincel para que você possa ver bem como que está sendo feito o trabalho, todas elas explicadas, todas elas bem claras com áudio, para que você possa também, além de visualizar, poder ouvir a explicação de como o trabalho está sendo feito. Dou sempre a lista de materiais, dou todos os esclarecimentos necessários e tem grupo de WhatsApp para você interagir com alunos e com a professora. E também você pode deixar perguntas e dúvidas que surgirem, que a gente está sempre disponível para sanar as dúvidas que surgirem durante as aulas. Acesse aí meu curso, pinte junto comigo e vamos encher esse mundo de arte. Compartilhe esse vídeo com quem gosta de arte. Vamos ajudar mais pessoas a também aprenderem a pintar. É tão gostoso, faz tão bem para a alma, é uma atividade tão agradável. Você vai brincando com essa espátula, vai brincando com esses tons, vai arrastando, vai formando um brilho, uma luz, um dourado e uma cascata de luz aqui nesse quadro. Se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito. Toda semana eu estou postando vídeos novos. E aí aciona o sininho para que você possa ser avisado quando tem vídeos novos disponíveis. E aí você vai poder estar pintando junto comigo toda semana as artes novas os vídeos novos que eu estou postando. Agora eu pego um pincel chanfrado e com a tinta branca bem grossa no pincel eu começo a dar pequenas puxadinhas em cima dessas flores para aumentar o tamanho das pétalas e aumentar a quantidade de pétalas. A margarida é uma flor que ela tem várias nuances. Ela vira para a direita, ela vira para a esquerda, ela fica virada para cima, ela fica virada para baixo. E para que você possa fazer com que essa flor aparente estar a perspectiva de lado ou de cima ou virada para baixo, é o modo como você desenha as pétalas que vai fazer com que essa flor vire para um lado ou para o outro. Então, quando você quer que a flor vire para a esquerda, você deve fazer as pétalas mais curtas do lado direito, e é o contrário também.
vou refazer uma por uma essas flores. E daí eu pego uma camada de tinta bem grossa e só vou arrastando de fora para dentro. Eu tenho um hábito que, quando eu estou pintando uma arte, eu sempre fotografo a tela, dou as paradinhas, me distancio da tela, dou uma olhadinha e vejo o que eu quero melhorar. E depois eu fotografo a arte e comparo com a minha referência, porque eu sempre pinto com referência. E é um conselho que eu dou para você também, se você não tem experiência ainda com pintura e quer aprender, nunca pinte sem uma referência. Tire fotos de coisas que você gosta e vai armazenando essas fotos. Depois você pode utilizar essas fotos para servirem de referência para você fazer suas pinturas. Não que você vai copiar exatamente o que está ali, mas pelo menos você vai ter uma ideia. Por exemplo, aqui que nós estamos conversando sobre as flores, né? As flores da natureza, elas não ficam todas abertinhas tudo para um lado só. Elas viram para todos os lados e o vento sopra e faz com que elas se cruzem entre umas e as outras. Elas não ficam todas uma do ladinho da outra, uma fica em cima, outra fica por baixo. E aí assim a gente faz a arte que se torna mais interessante, porque tu não deixa tudo enfileiradinho, como se tivesse feito uma coisa que não é real na vida, não é assim na vida real. E aí você, quando você fotografa a sua arte durante o, o andamento da pintura, fotografa e vai dando uma olhadinha entre o que está acontecendo na tela e a tua referência. Dessa forma você tem condições de comparar, ou ainda você pode melhorar, o que você pode acrescentar, onde que você já pode dar por encerrado. E assim você vai crescendo, vai melhorando o seu trabalho. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da minha loja virtual, caso vocês queiram conhecer os meus trabalhos que estão disponíveis à venda. Acesse aí o link na descrição do vídeo e você vai ter acesso à minha loja virtual, onde eu disponibilizo minhas artes, onde você pode adquirir até 12 vezes sem juros. Eu pinto as minhas artes em qualquer tamanho que você desejar. E aí você pode, através do chat, entrar em contato comigo, me fazer perguntas, dúvidas, sugestões de artes que você queira que eu pinte para você. A minha loja virtual está disponível.
Agora nessa parte, né, nessa parte final, eu passo a utilizar a espátula para fazer o acabamento do vaso na parte branca do vaso, invadindo um pouquinho aquele tom de vermelho que agora já está seco. Eu vou puxando a tinta de baixo para cima. Quando eu pintei com vermelho, eu puxei a espátula de cima para baixo, arrastando sobre o branco. E agora vou arrastar o branco sobre o vermelho, formando nuances onde nesse encontro dessas duas cores. E aí que está a grande vantagem de pintar com tinta acrílica. A tinta acrílica ela seca rápido, enquanto eu pintei as flores, o vermelho já está seco e eu já posso puxar esse branco por cima sem ele se misturar. Se eu estivesse pintando com tinta a óleo, eu só ia poder fazer isso aí no outro dia, ou eu ia ter que estar, cada espatulada que eu desse, eu ia ter que limpar a espátula, porque a tinta vermelha ia se misturar com a branca e ia formar um tom rosado. Não é o objetivo aqui. Eu quero que o vaso ele tenha essa divisão entre o tom claro e o tom escuro, e que é o que vai tornar interessante aí a nossa arte. Agora eu estou pintando essa área de branco com a tela no topo do cavalete, e eu estou pintando em pé. Anteriormente eu estava pintando sentada. Isso também você pode fazer. De vez em quando pinta um pouco sentado, de vez em quando pinta um pouco em pé, para que você possa ter mais visão do todo e também para que você possa descansar. Porque até completar essa arte que eu estou pintando, ela tem o tamanho de 80 por 100 centímetros, é um quadro de 1 metro. Ele é um quadro grande, apesar de não parecer no vídeo, mas ele é um quadro bem grande. E ele, para que a gente finalize uma obra como essa, a gente fica muitas horas aqui na frente da tela. Especialmente se é um quadro que você está pintando para um cliente, onde tem prazo de produção, que é o caso que eu estou fazendo uma encomenda de uma cliente. Eu tenho prazo de produção para cumprir, então eu não posso pintar só quando estou com vontade. Eu tenho que pintar rápido para que logo eu possa embalar a arte e enviar para a pessoa, né? Então, se é o caso que você também esteja numa situação como essa, onde você tem pressa de terminar o trabalho e você vai ter que ficar muitas horas na frente do quadro pintando, é melhor você pintar um pouco sentado, um pouco em pé, primeiro para que você possa ter visão do todo, né? Possa ter uma visão mais distanciada da arte, para que você possa ver o que precisa ser melhorado, e também porque você descansa, né? Não fica sempre na mesma posição, né? A gente acaba ficando muitas horas sentado, acaba ficando com a coluna cansada. Agora eu estou usando a espátula com uma camada de tinta grossa e refazendo alguns pontos das flores, aumentando e deixando as pétalas com mais relevo de tinta. Não é necessário fazer isso, você já poderia ter dado a obra como pronta, mas como eu gosto de deixar relevo de tinta sobre a tela, eu sempre procuro fazer isso, né? No final, depois que a obra já está quase pronta, seca, eu pego a espátula e o pote de tinta e pego a tinta direto do pote e vou depositando em alguns pontos do quadro para ficar aquele relevo. Isso torna o acabamento da arte mais bonito. Porque a tinta acrílica ela não tem uma cobertura muito espessa como a tinta a óleo. A cobertura dela é meio rasa, né? Especialmente o branco. E se você depositar a tinta com espátula, vai ficar aquele relevo de tinta e vai ter uma cobertura maior, e aí as flores vão ficar em destaque, vão ficar saltando da tela. E isso vai deixar o cliente feliz, vai deixar o cliente satisfeito. E você também vai ficar satisfeito, porque vai ver que o teu trabalho ficou bom, ficou contento, ficou harmônico e ficou com relevo de tinta. É o meu jeito de pintar, eu gosto de deixar relevo de tinta. Há outros artistas que gostam de deixar a tinta bem lisinha, onde não fique aspereza nenhuma. O meu
estilo de pintura é diferente. Eu gosto de deixar bastante tinta na tela para que ela fique com relevo, as flores fiquem com destaque. Se você quer aprender comigo, aqui no link na descrição do vídeo está o disponível no meu curso de pintura em tela para iniciantes. Acessa lá e já comece a fazer suas artes aí, presentear quem você ama, ganhar um dinheirinho, que ninguém tem hoje o suficiente com tantas demandas que existem, a gente sempre está precisando, né? Hoje se torna muito fácil a gente aprender a pintar e com arte simples já começar a ganhar o retorno. Rapidinho na primeira tela você já consegue ganhar o retorno de tudo que você investiu no curso. E assim a nossa arte está finalizada. Só deixar a arte secar agora. Se a arte é para você mesmo, só pendurar na parede. No meu caso aqui, como a arte é uma encomenda, eu vou deixar ela secar. Depois eu vou embalar. Obrigado por você assistir, um abraço e até o próximo vídeo.